Sejam bem-vindos ao nosso episódio de podcast do Marketing Sem Filtro da FPMRS. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, que é a Fernanda Menezes. Ela é mãe do Arthur, comunicadora, jornalista, empresária e grande articuladora de conexões. Está à frente da agência Comunica, do podcast Melhores Empresários e do projeto Melhores do Ano. E movimenta o litoral gaúcho, reunindo empresários e marcas que fazem a diferença. Muito bem-vinda, Fernanda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Kimberly. É um prazer estar aqui com vocês nesse episódio Marketing Sem Filtro, hein? Quanta coisa boa a gente vai falar, vai abordar. É sempre um prazer compartilhar aí toda essa nossa experiência, ter essa troca e levar para a audiência, né, da Federação Brasileira de Marketing, desse polo aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente está fazendo aí, dando algumas dicas, algumas ideias, realmente tendo essa troca com quem está em casa, nos assistindo, nos escutando. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Fernanda. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Trazendo, né, a tua percepção, né, de quando que o marketing, ele deixou a comunicação, né, do marketing deixou de ser só uma ferramenta de trabalho e sim algo que impacta, né, as estruturas das empresas. Então, para mim, Kimberly, o marketing, a comunicação e o marketing desde sempre passaram a impactar as empresas, né? Hoje a gente fala muito em marketing digital, a gente fala muito em marketing, posicionamento estratégico digitalmente, mas o marketing existe desde que o mundo é mundo, desde que tem alguém vendendo e comercializando algo. Eu sempre digo que hoje os esforços, a comunicação está voltada ao digital porque a tecnologia, porque o mundo realmente vem em avanços diários dessa troca, dessa automação, inteligência artificial. Então, hoje o que a gente publica lá na rede social, na timeline, antigamente nós estávamos presentes no panfleto, na entrega porta a porta, nós estávamos presentes nos encartes de supermercados que ainda existem, estávamos presentes em spots de rádio, televisão, com uma forma muito mais ativa. Então, o marketing sempre existiu de uma indicação do boca a boca. Então, desde que eu me conheço por gente, eu acredito que o marketing, ele transmite sentimento, transmite a essência de uma marca, um valor, porque nada mais as empresas abrem negócios para realizar sonhos. Sonhos de quem? De pessoas que estão atrás dessas instituições. E aí elas levam para as marcas delas valores, propósitos, sentimentos humanizados. E aí o marketing tem todo esse desafio de transmitir, de divulgar e de propagar esses sentimentos, né? De fazer emocionar. Então, desde que eu me conheço por gente, que eu entendo que a comunicação e que o marketing, eles são ferramentas que possibilitam essa humanização, transmitir a verdade que estão por trás dessas marcas. Show. A comunicação, né, propriamente dita, assim, como ela atinge vários públicos, impacta muitas vidas, né, e traz sensações, experiências para as pessoas, conecta muitas vezes. A comunicação, ela é fundamental, né, não tem como tu entrar num evento, entrar calado, né, e sair mudo também, porque eu acho que é algo tão simples que depende também da gente, né, fazer essa comunicação, esse entrosamento com as pessoas, essa troca. As pessoas são tão ricas de experiências e elas têm tanto a agregar na vida dos outros, né, então usar a ferramenta que é a comunicação para ter essa promoção, né, tanto do teu negócio quanto aquilo que tu acredita, né, e trazer essa visibilidade, né, para os negócios, né. Então, eu também acho que é incrível essa forma, né, de ferramenta que a gente tem. E hoje tu trabalha como assessora de imprensa. Isso, eu sou jornalista de formação, né? É importante salientar, eu sempre digo jornalista de formação, por quê? Porque hoje o jornalismo
há alguns anos ele não é mais regulamentado, né? Tu não precisa fazer faculdade para se intitular jornalista. É uma briga aí que a gente tem perante a Federação Nacional dos Jornalistas, porque precisa de uma qualificação, de um estudo, é uma coisa muito séria, porque tu está transmitindo verdade, tu está transmitindo notícias que impactam a vida das pessoas, e isso tem que ter compromisso, tem que ter ética e tem que ter estudo, tu precisa estudar. E aí hoje, então, eu digo, eu sou jornalista de formação, né, com faculdade, especialista em comunicação e marketing, pós-graduada em gestão digital, de marketing digital. Já fui muitos anos professora de tráfego pago também, lecionei em algumas universidades com tráfego pago, mas a minha formação como jornalista é de jornalista, então é como assessora de imprensa, é o que eu gosto de fazer, conectar pessoas. Sou a mãe do Heitor, como tu disse, né, que é o meu papel principal nessa vida, ser mãe. E aí estou à frente da agência Comunica, que é uma agência de marketing com forte atuação no Litoral Norte, que é a cidade que eu moro, mas também hoje expandi os negócios, trabalho muito aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e está tendo empresas no Brasil inteiro e até no exterior. Mas a minha formação, do que eu gosto de fazer, é conectar pessoas, conectar marcas, fazer essa parte de assessoria de imprensa empresarial. Trabalhei muitos anos com assessoria de imprensa pública e aí transformei essa experiência para o setor privado. Então eu faço essa comunicação da empresa com os seus públicos, né? Desde clientes, instituições, público final, público interno. Então eu transmito a essência das empresas para o público. Show! Não, e tu falou agora sobre assessoria pública, né, que também é uma das tuas experiências, e nós estamos no ano eleitoral, né? Exato. Então, como que tu pode trazer, assim, para nós, pela tua experiência, o que esse mundo, né, da assessoria política, assim, impacta no marketing, né, na nossa vida? Porque a gente vê que a gente recebe, né, diversos anúncios, diversas publicações, né, do pessoal que está se posicionando ali nas redes. E aí, claro, a gente sabe que às vezes se posicionam bem, se posicionam mal, né? E aí, qual que é a tua percepção, assim, quanto esse... Que excelente pergunta, né, Kimberly? Excelente reflexão, na verdade, porque uma assessoria de imprensa pública, ela pode ser o sucesso da tua campanha ou o fracasso. Depende do posicionamento, depende das estratégias que tu vai traçar ali, do teu plano estratégico para aquela campanha. E hoje em dia a gente sempre fala no marketing algo assim, tu não precisa ser, tu precisa parecer ser. E é uma coisa tão séria isso na vida pública. E aí, às vezes as pessoas compram a imagem daquele político porque o marketing fez a imagem dele e ele não é nada daquilo. Ele não tem conteúdo, ele não tem experiência, ele não tem vocação, né? Não tem, talvez, ética e valores de acordo para aquilo que ele se candidatou, mas o marketing foi lá e moldou e fez toda uma estratégia e posicionou ele nas redes sociais para uma forma que ele pode ser o que ele quiser, que o marketing quiser que ele seja. Então, o marketing tem esse poder. O que eu diria para as pessoas que estão em casa num ano eleitoral, um ano tão importante que define o rumo do nosso país? As pessoas podem dizer assim, eu não tenho interesse em política. Todo mundo tem interesse em política. Tu pode não ter interesse em política partidária, mas política influencia o nosso dia a dia. Política influencia desde quando tu acorda até tu ir dormir. Influencia o preço da gasolina que tu abastece teu carro, influencia o preço das compras que tu vai no supermercado, influencia a tua questão de logística, de habitação, de saúde pública. Então, tudo é política. As pessoas, eu não quero saber de política no eleitoral. Não. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam saber escolher. E aí, como que tu vai fazer? Mas Fernando, tu acabou de dizer que o marketing molda uma pessoa e faz o que ele quer. Tente encontrar nessas propagandas políticas partidárias verdade, humanização. E aí a gente no marketing fala, né, que tem a forma de posicionar, a forma dos trejeitos. Tu consegue perceber se é uma pessoa montada ou se está transmitindo realmente valores de verdade. Então que as pessoas fiquem observando, sejam observadoras, tenham uma escuta ativa
e fique percebendo se aquilo ali realmente foi montado ou se é natural, se é um dom natural de uma pessoa que realmente quer trabalhar em prol do coletivo. Eu acho que é bem isso. Ser crítico, né? A gente tem que ter a crítica construtiva, né? Positiva, trazendo esse olhar para as coisas boas, né? Que pode se ter ali. E também entendendo o quão positivo é tu saber utilizar o marketing. Porque a partir do momento que, como tu disse, né, Fernanda, ele molda, ele consegue colocar a gente num posicionamento bacana, como que eu, por exemplo, profissional, posso também utilizar o marketing para mim me posicionar profissionalmente, para mim ter um posicionamento, né, para mim também alcançar um nível, assim, positivo da minha imagem, né? Então, eu acho que também com a parte do privado, né, com o público privado, para as marcas privadas, a gente também tem essa construção de marca, né? Com certeza, com certeza. E a assessoria de imprensa faz isso, assim, é muito além do digital, né? Eu sempre falo para as empresas que eu atuo que o digital é só uma consequência de tudo que a gente faz internamente. É importantíssimo hoje tu estar ali, conquistar o teu espaço digital, se tornar uma autoridade digitalmente do que tu já faz na tua empresa ali no off, que a gente chama. Mas essa construção, Kimberly, ela vai muito antes disso, né? A tua postura, a tua forma de se comunicar, a tua forma de se posicionar, o meio que tu vive, ele diz diretamente quem tu és. A tua empresa é o reflexo desse meio que tu vive, os teus colaboradores. Então, assim, o meio que tu estás inserido faz toda a diferença nessa parte de tu conduzir o marketing da tua empresa, da tua marca. Mas, Fernando, o que isso tem a ver? Tudo é diretamente ligado. Porque tem um ditado, e aí não é nenhum ditado de comunicação, mas que diz que tu é o reflexo das 5 pessoas que tu mais convive, e a tua empresa é o teu reflexo. Nossa. Então, o que tu quer passar para o teu consumidor final? Como tu quer construir essa marca? Qual a credibilidade que tu vai ter no mercado com a tua postura atual? O que tu precisa mudar? Então, a assessoria de imprensa, ela entra nisso. A gente faz uma análise dos valores dos sócios, do grupo, norteadores estratégicos, sabe? Aquilo que lá desde o princípio da administração de empresas, quando tu vai montar um plano de negócio para tu abrir um negócio, ou para quando tu vai fazer um rebranding na tua marca, fazer uma reestruturação do teu plano de negócio, quais os norteadores estratégicos? Qual a tua visão? Qual a tua missão nesse mundo? Porque toda empresa tem uma missão. Quais os valores? E aí eu entro como assessora de imprensa para fazer disso o norte que vai estar lá na tua rede social, para o teu cliente enxergar a tua verdade, enxergar o teu posicionamento. Isso está diretamente ligado no objetivo que os gestores, que os CEOs das empresas, os diretores querem para a tua marca. Eu acho que traz esse olhar mais... com essa estratégia, o conhecimento que vocês têm, né? Com muito mais filtros, né? Filtros, isso. Destacando o melhor, né? Sempre. A gente tem que sempre olhar pra gente, pro que a gente faz e olhar tudo que a gente tem de positivo na nossa volta e como é que a gente consegue canalizar e converter isso em resultados positivos. Eu acho que o marketing, ele tem várias, né? Diversas ferramentas que nos auxiliam, né? E a assessoria de imprensa para a imagem que tu quer ter para tua empresa, para o teu negócio, ela é fundamental, né? E nem sempre é fácil, né? Nem sempre é positivo, assim, porque assim, tudo começa no marketing e tudo termina no marketing. Se tu compra algo, gosta do produto, muito pouco provável que a pessoa vai lá na rede social, vai avaliar ou vai comentar que gostou. Se tu tem uma experiência negativa, a pessoa usa a rede social como um canal de reclamação, usa no boca a boca. Sempre o negativo para as empresas marcam mais. E aí é onde entra a assessoria de imprensa. A forma que eu trabalho, ela é uma forma muito verdadeira. Quando a gente erra, a gente sempre admite o erro e costuma se posicionar e buscar melhorias e aí passar para os setores dentro da empresa o que a gente pode melhorar, sempre com essa transparência com o nosso cliente. Porque as pessoas conseguem saber quando tu está transmitindo uma verdade ou quando tu emite uma nota sem fundamento só para limpar a imagem da empresa. Eu trabalho de uma forma um pouco diferente. Tem alguns casos assim que a gente precisa de uns dias
para que a gente consiga organizar, entender o que aconteceu internamente para poder emitir uma nota. Às vezes as pessoas esperam uma nota imediata de algumas empresas de um fato que aconteceu, mas tu precisa primeiro organizar, entender e aí depois sim fazer um posicionamento. Mas aí tu vai fazer um posicionamento, a empresa vai se pronunciar 3, 4, 5 dias depois que a grande mídia já se pronunciou. A gente precisa também apurar fatos, né? A gente precisa saber o que entendeu. Então a gente busca na assessoria de imprensa também trabalhar a forma negativa, como as pessoas enxergam, e aí transformar isso em aprendizado, em algo bom, e não tentar burlar e dar uma nota, a empresa não se responsabiliza. Não, se é responsabilidade nossa, eu faço com que os meus clientes aprendam com aquele erro. Né? Se foi algo que aconteceu, vou te dar um exemplo, assim, a gente já trabalha há muitos anos, eu faço assessoria de imprensa para redes de supermercados, e vocês não têm noção do que acontece em supermercado. Como as pessoas tendem e aí existem pessoas e pessoas, como as pessoas sabem e chegou num conhecimento público que supermercados têm seguro, porque é obrigatório, né? As pessoas fazem coisas dentro de supermercado para culpar o supermercado. E aí, agora, graças a Deus, a gente conseguiu um amparo legal que as pessoas não estão mais ganhando dinheiro, as seguradoras não estão pagando e a justiça está negando, e aí tu tem que provar. Mas assim, a gente fazia muita nota dizendo, gente, o supermercado não tem essa responsabilidade, a gente não se responsabiliza, isso é de cada um, de cada ato. Como se fosse, tipo, tu deixa um carro no estacionamento e tem aquelas placas, o estacionamento não se responsabiliza pelos seus pertences. É quase isso que o supermercado agora tem que fazer. Só que isso gerava muita coisa ruim na rede social, sabe? A pessoa tropeçava e o mercado tinha culpa porque a pessoa tropeçou e caiu. Gente, tem o piso antiderrapante, tem as placas de sinalização, tem tudo dentro da lei. Mas as pessoas faziam desse tombo que cada um pode fazer, pode cair na rua, pode dentro do supermercado, ou dentro do mercado foi um exemplo que eu dei, mas pode ser de alguma outra loja, e as pessoas faziam disso E aí entra a assessoria de imprensa para ir lá, entender, analisar, entrar em contato com a pessoa, escutar lados, escuta jurídico, escuta gestão, o que a gente pode fazer, sempre buscando dar um posicionamento para os nossos públicos, dar uma satisfação, mas com verdade. E seria muito também uma questão de gerenciamento de crise, né? Também. Aconteceu algo muito, né, horrível, porque a gente sabe o que acontece, né, dentro das empresas. Sim. E tem a questão da imagem. A imagem, hoje, ela é extremamente importante. A partir do momento que tu perde credibilidade com a tua imagem, né, exato, como que eu recupero? Quão difícil e quão demorado, às vezes, é pra te retomar uma imagem, porque a imagem é confiança, né? Confiança. Então, esse é um trabalho bem importante. Tem vínculos, né? Hoje, graças a Deus, na assessoria de imprensa que eu trabalho, como eu trabalho muito com essa parte preventiva e a gente está sempre lançando coisas bacanas e fazendo campanhas que devolvam para a comunidade aquilo que gera para a empresa gera lucros, gera emprego, gera renda para os municípios que está inserido, mas a gente também tem que ter uma contrapartida social, devolver. Então, as empresas que a gente atua, a gente faz apresenta projetos, né? A gente cria projetos, a minha equipe e eu, para que a gente devolva para a comunidade em eventos, coisas simples assim, mas vamos fazer um evento de Natal para a comunidade, vamos fazer um Dia das Crianças, vamos colocar na frente dos comércios que a gente faz assessoria de imprensa, clube de leitura, porque a gente sempre acredita, eu como jornalista, que a educação transforma. Então a gente já faz alguns projetos. Fernanda, é para melhorar a imagem da empresa? Também, mas é para devolver para a comunidade aquilo que a empresa está ganhando, coisas de meio ambiente, apoiar o esporte. A gente sempre tenta apoiar projetos locais, né, entrar como um parceiro para a comunidade tenha esse sentimento de pertencimento. Eu acho que é isso, as marcas precisam fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, escutar o que o teu consumidor quer de ti e tentar levar para eles, assim, propondo alguns eventos que a comunidade realmente participe, que faça sentido, sabe? Então, hoje na assessoria de imprensa que eu trabalho, a gente atua muito mais dessa forma positiva. Tem o negativo? Tem, mas se a gente fosse falar em números, hoje eu trabalho 80-20, 80 positivo e 20 negativo. Sempre vai ter, são cases, a gente trabalha com pessoas, as pessoas infelizmente estão cada vez mais imediatistas, as pessoas estão cada vez mais sem paciência, as pessoas estão cada vez mais egoístas e individualistas, né? E eles têm um pensamento que assim,
essa empresa só gera lucro, só quer lucro, passa por cima de tudo. E não, as empresas geram oportunidades, as empresas geram famílias, as empresas geram impostos, renda, as empresas dão essa contrapartida para a comunidade e as pessoas têm que passar a enxergar isso de uma outra forma, né? Que o empresário não é o vilão, ele é quem dá a oportunidade. E aí eu sempre tento levar isso nas empresas e no que a gente está inserido. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem uma grande empresa que eu faço assessoria de imprensa, que a gente faz rústica, a gente faz caminhadas, faz um dia de yoga na beira do Guaíba para a comunidade, né? Para que as pessoas consigam entender que faz sentido para elas que as empresas tomem essa iniciativa junto com o poder público para melhorar a vida do coletivo. Isso é muito importante. A gente vê até pela parte aqui da fundação o quanto a parte de educação é importante, né? E educação é aquela coisa, né? O conhecimento que tu adquire e tu leva para tua vida inteira. Então, a gente valorizar mais ações que tragam esse conhecimento, ações que apoiam, empresas que fomentam e apoiam e valorizam a educação, isso é extremamente importante para nós aqui da Fundação mais ainda, porque nosso intuito, né, é compartilhar conhecimento, compartilhar trocas e experiências, né? A gente consegue reunir muitas empresas, muitos cases assim de projetos que estão sendo executados dentro do marketing, né, nessa área de marketing, e onde as empresas estão também alcançando resultados significativos. E o que a gente quer com tudo isso? É não só saber quem está fazendo marketing e está tendo impactos positivos, mas sim compartilhar com todas as empresas para que elas também consigam, a partir dessas experiências, trabalhar também dentro das suas empresas. Porque assim, são muitas empresas, né? A gente sabe que a gente tem diversos cases e cada empresa faz de uma forma diferente, consegue um resultado diferente, e isso é o que torna mais valioso e precioso dentro, né, do marketing hoje. Exatamente, e assim, é muito bacana, Kimberly, a gente falar sobre isso, abordar esses assuntos, porque a gente sabe que tem microempreendedores e tem empresas de alto nível, multinacionais, e a verba de marketing, né, é muito diferente, mas que todo mundo pode impactar positivamente através do marketing o seu público, né? Desde que seja a sua pequena clientela ali do bairro local ou online. Hoje em dia a gente trabalha com muitos empreendedores de forma online, até multinacionais que desenvolvem projetos que levam educação, que têm instituições que essas empresas apoiam, que realmente são polos transformadores através da educação. Mas é importante essa troca, porque a gente vê assim, o que uma multinacional está fazendo, a gente pode pegar aquela ideia e adaptar para a pequena empresa que eu trabalho. Eu venho do litoral norte gaúcho, né? Sempre estudei aqui em Porto Alegre, me formei aqui, fiz todas as... Eu sou cria da ISPM, né? Que é um polo de propaganda e marketing. Todas as minhas especializações eu fiz pela ISPM. Mas eu sou do litoral, né? E aí o litoral não tem polo de educação lá com faculdades agora, muito pouco tempo atrás, que abriu em Osório uma universidade presencial, e agora a gente tem polos EAD. Então já é realmente uma grande conquista. Mas lá no litoral, as empresas são pequenas, assim, tem empresas de médio porte, grande porte, tem, mas a grande maioria são empreendedores. E eles fazem marketing, assessoria de imprensa com uma grandiosidade. E aí, por isso que eu tive essa iniciativa como articuladora entre poder público e iniciativa privada, juntar esses empresários para fazer o litoral crescer, o litoral desenvolver, e aí a gente cria alguns eventos, alguns cases de sucesso, reúne esses empresários todos através do podcast Melhores Empresários, através do evento Melhores do Ano, que não é um evento de premiação, ele é um evento de troca, que as pessoas vão lá e compartilham as suas experiências. O que você está fazendo dentro da tua empresa, no setor de comunicação, no setor de gestão de pessoas, no setor comercial, que a gente pode fazer na minha também, e aí a gente compartilha, e a gente não está aqui para inventar a roda, né? A gente está aqui para aperfeiçoar, ir lá e ter uma ideia e fazer melhor. E eu acho tão valioso esses momentos, porque é um momento de troca mútua, né? Eu cresço com o outro, eu cresço também quando eu compartilho a minha experiência, e a gente
cria uma conexão de relacionamento com diversos empresários, diversas marcas que impulsionam ainda mais o nosso negócio, né? Então, eu sou, né, suspeita para falar porque eu adoro eventos, adoro essas conexões e valorizo muito esses momentos, esses espaços também que são promovidos. A gente sabe como é difícil também montar um evento, organizar um evento, né? Eu aqui, VP de eventos da Fundação, tenho a missão de fazer o prêmio no final do ano, então a gente sabe que é uma organização, é uma estrutura, né? Mas que vale muito a pena no final, né? Muito, muito a pena em função dessas conexões, sabe? Porque o marketing nada mais é do que relacionamento, né? Então, e no mundo tão digital, onde as pessoas estão, mais uma vez, voltadas praticamente 24 horas ao digital, essa imersão que as reuniões são online, que tu em um áudio diz, gente, o que a gente pode resolver num cafezinho se em um áudio a gente resolve? Mas e essa troca presencial, que ela é tão rara ultimamente, mas que ela é tão proveitosa, é um outro vínculo tu estar presencialmente. Então a gente usa desses eventos cada vez mais esporádicos para fazer essa troca, para fazer essas conexões, e aí saem excelentes negócios. Por quê? Porque pessoas compram e fazem negócios com pessoas, né? Pessoas gostam de olhar no olho, saber a credibilidade, os valores. Que é a essência que a gente não pode perder, né, com o digital. Não pode perder. Que só o presencial nos possibilita, né? É essa troca verdadeira e sincera. E até eu posso ir um pouquinho mais além. Porque além do olho, né, além de estar vendo a pessoa, tem a energia. A energia te impacta. Às vezes tu chega perto de uma pessoa, né, que tá assim super entusiasmada e falando do seu negócio. Tu olha pra ele e tu fala assim, não, eu quero ser esse cara, né? Eu quero também botar isso no meu negócio, eu quero fazer isso, o que ele tá fazendo, né, que eu posso estar indo pro mesmo direção que ele, né? Então, isso é que motiva. E aí, onde no presencial que a gente vai ver a verdade. Porque ali na internet, tu monta um vídeo, tu bota um teleprompter, a pessoa tá ali, tá produzida, tá com filtro. E no presencial é um marketing sem filtro. É a tua verdade, é o teu conhecimento, é a tua troca, é como tu colocaste. Tu vai chegar lá, tu não pode chegar num evento, entrar mudo e sair calado. Tu tem que fazer essas conexões. Quem não se posicionar num evento, não se apresentar e não tirar a melhor oportunidade dele, não vai se destacar. Então lá no evento tu consegue separar o joio do trigo, tu sabe quem tá realmente fazendo um trabalho de qualidade, quem tá passando verdade, essência, valores. E aí tu quer se inspirar nessas pessoas, tu quer... mas aquele case é um bom case, eu posso fazer também. E aí voltamos para que tu é a consequência das 5 pessoas que tu mais convive. Então, cerca-se de pessoas que tenham conhecimento, que tenham uma boa energia, que queiram crescer e que façam um pensamento pro coletivo, sabe? Eu não quero só que a minha empresa cresça, eu quero que o meu segmento cresça. Porque se o meu segmento crescer, a gente vai ter uma concorrência saudável, vai ter uma concorrência sadia, a gente vai poder trocar estratégias de marketing. Então, é um trabalho desafiador, porque tu fazer um evento em que as pessoas estão cada vez mais críticas, tu entregar um evento com qualidade, atendendo toda uma expectativa que gera, porque, como eu falei, eles estão cada vez mais esporádicos, mais raros, então, quando acontece, as pessoas vão, prestigiam, e aí a gente organizar e fazer transmitir os valores dessas empresas nesse evento é bem desafiador, mas no final é muito gratificante. Com certeza. O sentimento que a gente tem depois de um pós-evento, que dá super certo, né? É gratificante. É muito gratificante. E, Fernanda, eu queria te perguntar também sobre uma reflexão, né? Com tanta informação, tanta exposição, como manter a autenticidade na comunicação? É isso, assim, tentar transmitir sempre a verdade, sempre atuar dentro dos teus valores, dos teus propósitos. É desafiador, tá? É realmente, assim, como eu te falei, a gente pode, no marketing, mostrar o que tu quiser, né? Uma boa assessoria de imprensa, a tua empresa vai ser o que tu quiser que ela seja, mas como passar que tu é de verdade e o outro não é? Né? Então, assim, tu tem que ter uma comunicação muito coerente, tu tem que ter coisas que casam, né? A comunicação visual, com o discurso, com a nota, com os valores que tu transmite lá
para o teu colaborador, desde a parte do recrutamento, da seleção. O teu colaborador precisa vestir a camiseta da tua empresa, precisa entender os valores, precisa entender onde é que tu quer chegar. O teu público precisa ser bem atendido, o teu público precisa realmente dar o respaldo do que tu tá comunicando, e aí é eles lá na ponta que vão te dar, né, se passou essa verdade, esses valores ou não. Então é bem desafiador manter essa autenticidade, porque hoje nesse mundo digital tu propaga o que tu quiser, mas é isso, assim, a gente sempre manter a verdade, atuar sempre com ética, sempre buscar ser criativos num mundo de tantos memes, tu buscar a criatividade da onde, assim, né, tirar um coelho da cartola, mas passar a tua essência, é isso que eu poderia te dizer, assim, sempre buscar passar a tua essência, né, buscar realmente, através da comunicação, do marketing, do teu negócio, transmitir os teus valores, e aí acho que tu consegue se manter autêntico, competitivo no mercado. E ser diferente é autêntico, né? É autêntico. Não e querer assim, ser ser igual tu, né? É. Tem que ser tu. Eu sempre digo, tem um desafio, as pessoas, como é que eu me porto, me posiciono? Às vezes vai para uma coletiva de imprensa, às vezes vai dar uma entrevista. Fernando, como é que eu me posiciono? Seja tu. Claro, seja tu, a gente sempre prepara a pessoa antes, né? Como assessora de imprensa, a gente prepara a postura, porque, gente, a imagem visual impacta muito. Tem uma consultora de estilo, uma amiga nossa, que faz alguns eventos conosco, que ela diz que a tua imagem impacta nos primeiros 2 segundos. E ela só vai mudar esses 2 segundos depois de uns 20 minutos a pessoa conversando contigo. Então a gente precisa também estruturar isso, né? Que a comunicação ajude a pessoa a se portar já ali. Tu é um empreendedor, tu é um empresário, o que tu quer passar para o teu público? Desleixo? Não, tu tem que realmente incorporar uma boa comunicação em tudo, né? Ser um contexto, assim. É desde a marca da empresa, quanto um branding posicionamento pessoal, né? pessoal. Então, acho que é um conjunto que o marketing nos auxilia nesse posicionamento, né? Ele nos dá essas dicas de, se tu ficar assim, é o reflexo que tu vai passar. Então, esse cuidado, né? E eu acho que a assessoria, ela vem de encontro muito para fazer esses alinhamentos, né? De toda a estrutura, desde o início lá até o final, até a ponta, né? E é bem interessante. É o nosso trabalho. As pessoas, pra que eu preciso de uma assessora de comunicação? As pessoas... Pra isso, entendeu? Desde tu vê a tua foto de WhatsApp ali, mesmo a tua pessoal, as pessoas adoram sair em férias e depois das férias botar a foto de biquíni na praia lá no perfil do WhatsApp de gente. Sim, um cuidado, Cuidado. Né? O próprio teu colaborador da empresa que usa o telefone pessoal, ou até às vezes usa o corporativo com uma foto pessoal. Gente, tem que ter todo esse cuidado. Até como tu vai se posicionar perante a imprensa, nas redes sociais, nos eventos que tu vai. Eu já vi muito cliente errando o dress code no evento por não ter uma assessoria de imprensa. E aí, assim, às vezes ficou muito acima, que acaba tu se sente mal e não consegue interagir no evento, às vezes ficou muito abaixo. Então, tudo isso a gente faz, a gente trabalha em conjunto, né? Até a parte, gente, o uniforme da tua equipe não está comunicando com a forma que a gente quer levar a empresa externamente. Então, tudo isso tem um trabalho de marketing junto com a assessoria de imprensa. E aí, por isso que eu fui me especializar, né? Eu, como jornalista, como é que eu vou ter essa profundidade, esse conhecimento de marketing? Porque eu não me formei em marketing. E aí, fui fazer uma especialização, fui fazer um MBA, fui buscar outras ferramentas para poder prestar esse auxílio dentro da assessoria de imprensa. E aí a gente volta lá naquela questão da educação, quanto é importante a gente estudar, né? De estar sempre aberto a conhecer mais, a estudar mais, né? E não parar no tempo, né, Kimberly? Porque hoje eu tenho 41 anos e eu poderia te dizer, eu nunca paro no tempo. E são imersões, e participo de todos os eventos que tem de comunicação. E, mas Fernanda, tu é uma agência lá do litoral, hoje não sou mais, né, a gente atua aqui a nível Brasil, e mesmo que eu fosse uma agência do litoral, a gente não pode parar no tempo, a gente tem que estar sempre buscando educação, a gente tem que estar sempre buscando novos mentores, e hoje em dia também, cuidado, né, a internet tem muitos mentores que não têm toda aquela experiência, aquele conhecimento necessário, mas aí tu buscar pessoas que são inspirações, que tu viu num evento, que tu conheceu, que tu conectou, que tu articulou, e aí buscar neles algumas coisas que vão agregar.
né? E isso é muito importante. Através da assessoria de imprensa a gente faz conexões, porque é muito diferente eu chegar, a Kimberly é minha cliente. Aí eu chego num evento, a Kimberly quer chegar num contato X de uma empresa ou numa figura pública, que é importante essas conexões para a empresa. Como é que a Kimberly vai chegar para o governador e dizer, que tira uma foto comigo? E a Kimberly é CEO de uma grande empresa. Não fica bem para a postura da empresa ficar mendigando a foto com tanta gente junto. A assessora de imprensa já entra em contato com os assessores de imprensa, que já tem uma boa relação, já tem, a tal hora tu encaixa o meu cliente que eu preciso de 30 segundos para aquela foto que vai ser importante, ou preciso de uma reunião estratégica de 30 segundos, de 3 minutos com... Em tal lugar, né, marcar essas agendas. É diferente tu marcar uma agenda sozinho e tu marcar uma agenda através da tua assessoria de imprensa, tu já passa uma outra imagem. É um nível, né, de credibilidade. Exatamente. Que tu tem um posicionamento. Exatamente. E que constrói junto com a assessoria o teu posicionamento, né? Então eu acho bem fantástico esse mundo, esse universo. Exatamente. E é desafiador também, assim, porque não é uma tarefa fácil, né? A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa saber se portar, tem que ter noção de espaço, até onde tu pode ir, até onde... eu sempre digo, assim, que a assessoria de imprensa, tu fica nos bastidores. Tu não é... O holofote não é teu. Tu tá sendo remunerada, é a tua profissão, e eu fico muito feliz quando o meu cliente tá em evidência. O ego passa a não ser da Fernanda, jornalista, é do teu cliente, né? Ele é a pessoa em destaque naquele momento. Eu estou ali para fazer os bastidores dele com alguma outra marca, com alguma outra empresa. E aí tu saber também que o teu posicionamento, que o teu trabalho vai até determinado ponto. Aí depois o teu cliente segue com todas as dicas que tu já deu, com toda aquela instrução prévia, e o teu cliente segue dali porque ele é o protagonista da marca dele. Não é a assessora de imprensa, não é tu mais. E isso é no marketing hoje, que todas as pessoas querem visibilidade e é super natural. E tá tudo certo, até para poder propagar o que tu faz para chegar em mais gente, né, para ter esse alcance da grande massa. As pessoas têm esse pequeno deslize em não saber o seu lugar dentro da assessoria de imprensa. Sim, acredito que é natural, né, se acomodar, achar que é o outro que vai fazer, né, mas eu acho que não tem nada melhor do que ser protagonista, né, eu acho que não tem erro, assim, quem vai lembrar de você é quem tá, né, onde você vai se colocar, é como você vai se colocar e se apresentar para as pessoas. Então, eu acho que o marketing, ele promove essa imagem, né, tanto da empresa quanto dos profissionais que estão atrelados àquela missão, né, de expandir os negócios da empresa. O marketing promove emoção também, né? Tu tá lidando com pessoas, com marcas, com imagem, com sentimento, assim. O marketing é muito... Eu sou muito emotiva no marketing, fico muito feliz quando as marcas que a gente atua são protagonistas e são destaques. E quando tu vê o sucesso brilhando, é que tu fez parte daquilo, né? É a consagração do teu trabalho, com toda certeza. E, Fernanda, eu queria te perguntar, você é mãe, né, do Heitor, e como é que é pra ti ser uma líder feminina nesse mercado do marketing? Meu trabalho mais desafiador, tá? Não tem nenhuma empresa que me desafie tanto quanto ser mãe de uma adolescente de 12 anos aí, descobrindo o mundo. E uma mãe, não sou uma mãe solo, sou uma mãe sozinha, né? Ele tem pai, a gente tem uma excelente relação, tive um casamento de 22 anos. E aí cada um depois seguiu o seu caminho, e aí eu fiquei com um pré-adolescente. E nesse desafio de morar sozinha, eu e ele, com tantas demandas, com tantas viagens, com tantos compromissos, e ser uma liderança feminina na minha região, e ter uma equipe, que eu estou à frente de uma equipe muito grande da minha agência, e também não só da minha agência, eu como assessora de comunicação e de imprensa, estou à frente de algumas equipes das empresas que eu atuo. Então, é um papel bem desafiador para todas as mulheres, eu acredito, não é uma exclusividade minha, não é uma dor minha, todas as mulheres que atuam fora, né, que estão no mercado de trabalho, que gostam do que fazem, tem esse desafio que sempre vai ter a cobrança e a maternidade e a carreira, e como ser uma liderança, como se destacar, mas assim, a gente cria os filhos para o mundo, a gente educa eles para que eles voem,
Só que os nossos pais também nos educaram para voar e para alcançar o sucesso. E aí, o meu filho tem um baita orgulho da mãe dele que trabalha. Eu digo, filho, é através do trabalho da mãe que a gente consegue muitas coisas, que a gente possibilita sonhos, que tu tem uma educação de qualidade, que tu tem uma saúde de qualidade, que a gente pode ter momentos de qualidade juntos, assim. E aí, teve um episódio sobre essa liderança feminina, porque em casa a gente é mãe, né? A gente é filha, a gente é amiga, então em casa ali... E ele raramente assiste os meus podcasts, porque ou ele tá em alguma atividade, ou eu boto pra TV, ou ele tá fazendo as coisas dele. E esses dias ele passou e ficou olhando, assim, o podcast Melhores Empresários. Ele disse, mãe, mas tu fala super bem, né? Como é que faz isso? Eu também queria falar assim, e tu nem tem vergonha. Eu disse, aí tu vê o quanto tu desperta, assim, que tu inspira, né? E tá no caminho certo. Então, tu não se torna uma liderança na tua região do dia para a noite. Tem muito estudo, tem muita verdade, tem comprometimento, tu tem que trabalhar com honestidade. Prometeu, entrega, né? Então, assim, eu nunca prometo se eu não for entregar. E se eu te dei um prazo, eu vou ficar sem dormir, eu vou deixar de fazer alguma coisa pessoal minha para poder entregar, porque é isso, tu constrói uma credibilidade, se transforma numa liderança, porque... tu realmente atua com verdade, com dedicação, sabe? Então, há mais de 15 anos que eu atuo com a Comunica, com a minha agência, como assessora de imprensa, e eu me dedico muito a ser uma profissional melhor, mas eu só consigo ser uma profissional melhor porque eu busco internamente isso depois de muitos anos, né? Quando tu é jovem, a gente vai amadurecendo, mas eu sempre busco ser uma pessoa melhor, né? Então, tu só consegue ser uma boa liderança, se destacar se tu for uma boa pessoa. Se tu tratar as pessoas como iguais, eu tô sempre querendo aprender com as pessoas, eu sempre quero aprender com essa juventude que tem tanta tecnologia, que tem tanta inovação, então eu sempre quero realmente com os meus alunos, essa troca é tão importante, gente, a gente tem tanto para aprender, a gente tem tanto é tão bom, né? para compartilhar, para trocar, então eu acho que é isso, assim, as lideranças se destacam porque elas são pessoas que querem ser melhores a cada dia. Eu não quero ser melhor para ninguém. Eu quero ser uma pessoa melhor para mim todos os dias, né? Porque aí assim eu consigo, para minha família, para os meus amigos e para os meus clientes, ser uma pessoa melhor e sucessivamente uma profissional melhor. Então, quando eu sempre coloco, assim, quando eles me pedem a minha bio, sempre vai ser Fernanda Menezes da Silva, mãe do Heitor e jornalista. Ah, mas por quê? E aí, tanto... eles dizem, porque tu, né, ocupa só Fernanda Menezes. Eu digo, gente, que tipo de pessoa eu vou ser se eu tiver vergonha do meu sobrenome, que é um sobrenome super popular, mas foi meu pai que me deu. E é o meu nome, né? E é o meu nome, é a minha essência, é a minha autenticidade. Sim. Então esse é o meu nome, né? E aí quando eu fui registrar o meu filho, a minha mãe ficou chateadíssima, porque ela disse, por que tu não coloca só Menezes no guri, vai botar da Silva, que horror. Eu disse, mãe, é o meu nome e é o que eu tenho que passar pra ele. Que tipo de pessoa eu vou ser se quando eu passar pro meu filho, logo que ele nasceu, valores que eu tenho vergonha do meu sobrenome, que foi meu pai que me deu? Não. São detalhes, né? São detalhes que fazem toda uma diferença. E aí, claro, eu sou estudante de psicologia, gosto muito dessa área, né, materna e de desenvolvimento. E eu acho que para nós, como seres humanos, a gente tem que sempre pensar o impacto do que a gente faz pro outro. E como aquilo vai se transformar ao longo do tempo naquela pessoa. Tudo que a gente fala para as pessoas, tudo que a gente instrui e orienta, elas vão guardar. E em algum momento elas vão usar, ou em algum momento aquilo, se não foi tão positivo, elas vão se sentir mal, né? Elas vão não transmitir de uma forma tão positiva quanto a gente gostaria. Mas eu acho que o marketing, na forma de comunicação, né, que é o nosso tema aqui hoje, também vem com esse cuidado de como a gente comunica as coisas, de que forma a gente quer ser entendido, de que forma eu quero que as pessoas entendam o que eu tô falando, como eu estou me posicionando, né? Então a assessoria também vem de encontro com essa questão de redação, né? De posicionamentos, de
de falas, né? Às vezes alguém falou uma coisa errada lá, eu vou lá precisar consertar aquilo que ele falou. Isso acontece tanto na parte pública quanto também na parte privada. Então, e assim, não é só no nicho empresários e empresas. A gente, no nosso meio corporativo, né? O ambiente, a sociedade onde a gente se coloca, a gente tem que ter essa noção do nosso posicionamento quando a gente fala algo. E para quem a gente fala. E como a gente fala. Com qual objetivo, né? Qual é o objetivo? Com qual é a intenção? E eu acho que essa questão do presencial que a Fernanda trouxe, né? Dos eventos que são tão importantes, é justamente a verdade. Quando eu vejo a pessoa falando, eu consigo ver realmente, sem uma edição, sem um filtro, sem um corte, o que realmente ela quis falar. É um marketing sem filtro. Exatamente. Isso é muito legal, é muito importante. Então, vamos encerrando já nosso bate-papo tão bom, né? A gente tem tanta coisa para falar, para trocar. Falando Teremos mais. outras oportunidades. Vamos te levar também lá para o litoral, para o nosso podcast Melhores Empresários, que tem muito essa troca, assim. E eles estão ansiosos agora pela segunda temporada. E é sobre isso, assim, o marketing, o melhor marketing sempre vai ser aquele da indicação, do boca a boca, de alguém falar bem em ti e te indicar. Então isso não tem preço, sabe? Todas as estratégias, as ferramentas que as pessoas criam, o melhor marketing sem filtro é esse. É as pessoas terem uma boa lembrança da tua marca e te indicar. Eu acho que é bem isso, assim, é geracional e contemporâneo, né? O marketing, ele é contemporâneo. Ele se aplica, né, desde a sua origem até os dias de hoje, que a gente tem muita mudança, muita atualização, né? Muita questão da internet, da inteligência artificial e até puxando o gancho, né, dos teus eventos lá do Litoral Norte. A Fundação vai ter a sua premiação agora no final do ano do prêmio ESG, né? E vai ser um prazer também levar para eles esse reconhecimento, né, do trabalho que eles já executam para dentro da fundação e trazer essa visibilidade, né? E o reconhecimento, às vezes que a gente percebe que, eu faço aqui, dá certo, que legal. Mas a gente quer mostrar, né, para as outras empresas, quer mostrar para o mundo, né, o quanto o marketing faz sim a diferença nas empresas, independente do ramo de atuação. Exatamente. Né? Pode ser a pequena confeiteira que está iniciando hoje, como ela vai impactar a vida de alguém com aquele sabor, com aquele carinho. Pode ser uma grande multinacional, né? Pode ser um supermercado, pode ser um frigorífico, né? O agro aqui no Rio Grande do Sul, que é um setor muito, muito importante. Eu trabalho muito na Expo Inter, tem grandes painéis em eventos consolidados já aqui dentro da Expo Inter. E fica o convite também lá dos melhores do ano, que a gente vai lançar esse ano lá no litoral, o primeiro Summit do Litoral Norte. Olha, então a gente está encabeçando aí as melhores empresas, os melhores empresários que a gente chama lá. Vamos trazer esse summit e contamos com a presença de vocês lá em alguns painéis, fazer parte aí, movimentar todas essas empresas para a gente realmente poder trazer esses cases de marketing de sucesso para que todos possam ter esse conhecimento, né, e ter essa abrangência e essa troca. Muito legal. Para nós vai ser um prazer, porque a ideia realmente é trazer a fundação para o Rio Grande do Sul, né, e trazer essa identificação gaúcha para o prêmio, né, para essas soluções de marketing, que a gente sabe que o nosso público gaúcho aí é bem criativo, né, e tem boas soluções para nos mostrar. Esse ano eu fui jurada do Prêmio Ari de jornalismo. Gente, é muita criatividade, muita coisa boa, muito legal. Eu gosto também de mergulhar, assim, para ler todas as soluções, como fizeram. É muito show. Vai te dando uns insights, assim, que eu podia fazer isso, aperfeiçoar isso, trazer. É muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão iniciando aqui no Rio Grande do Sul. Tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Muito obrigada, e eu agradeço ter aceitado o convite, né, para estar aqui com a gente. Foi uma conversa muito bacana. Me sinto bem feliz até pela troca, né, de conhecimento. E vamos pro próximo, né? Assim que a gente marcar a próxima agenda. Eu que agradeço, muito obrigada.
Sigam lá Melhores do Ano, quem tiver interesse em compartilhar, em saber um pouquinho mais desse projeto Melhores do Ano Litoral Norte. E aí nos acompanhem. Muito obrigada pela oportunidade. Espero vocês lá no final do ano, 4 de dezembro, já tem data. Ai, legal. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui no nosso podcast. Tô bem feliz agora, né, de ter tido essa troca com a Fernanda. E o intuito desse podcast é trazer o fomento do marketing, as áreas que o marketing atua, né? E a missão que o marketing tem para aqui no Brasil, principalmente, né? Que a gente trabalha com a marca Brasil, trazendo de todos os cantos, né? O que o marketing agrega para nós nos dias de hoje. Tá bem? Muito obrigada a todos. Tchau.